A primeira grande memória que eu tenho da ideia de solidariedade é que ela é a recusa à solidão. Embora haja uma coincidência, né, até vocálica no interior do termo, a ideia está ligada à solidez. É aquilo que impede que a nossa casa venha abaixo, a casa humana, que ela desabe, que a gente encontre fissuras e fraturas, né, em tudo que é a nossa casa comum. Aí que Betinho soube, né, com grande alegria, fazer com que a ideia de solidariedade ela não se transformasse apenas num conceito. Porque, é claro, nós falamos muito sobre a amorosidade, mas a amorosidade ela tem que ser proativa. Né? Uma amorosidade que não seja ativa, ela é mera boa intenção. A solidariedade ela tem que ser uma prática da nossa convivência e por isso ela é uma ação política. Nem sempre ela é uma ação partidária, não é obrigado que o seja, às vezes em alguns momentos é bom que não seja, mas ela é uma ação política de interferência, né, na vida da comunidade. Por isso, a solidariedade colocada como uma prática social, ela é não só algo que protege o indivíduo, mas acima de tudo honra a nossa capacidade de humanidade. Ser humano é ser junto. Nós somos um animal gregário. A expressão greg no indo-europeu significa rebanho, mas não rebanho como massa de manobra, rebanho como vida junto. Por isso é preciso congregar, e viver junto. A solidariedade ela dá solidez, ela cimenta a nossa congregação, cautela para não segregar, não colocar fora, aquilo que teria que ficar junto. A solidariedade ela compõe com os outros princípios as energias de movimento da ideia, da vida social e da vida política. É impossível que sem, por exemplo, liberdade, democracia, a própria participação, a solidariedade ela se consolide, ela fraqueja se ela não tem os seus laços estruturados, na conexão com as outras formas principais. A palavra princípio não está aí à toa, o princípio é ponto de partida, ele não é ponto de chegada. A solidariedade ela é um ponto de partida, ela é aquilo que se chamaria de um arquétipo, da origem, aquilo do qual a gente sai para poder chegar numa vida que seja boa para todas e todas. E nessa hora a solidariedade ela compõe sim, uma energia, e eu vou insistindo nessa expressão, que dê densidade, robustez, que faça com que a gente não se envergonhe de ser humano. Do Betinho eu tenho saudade, eu não tenho nostalgia. Nostalgia é uma lembrança que dói, e a saudade é uma lembrança que alegra. A ideia de saudade é das ideias que teve, da discussão sobre a perspectiva de que quem tem fome tem pressa, a noção de uma solidariedade que se encarnasse para além do mero discurso. Se é uma frase que marca a minha trajetória com o Betinho, e eu nunca pude conversar com ele numa proximidade, mas pude conviver em vários territórios que se cruzaram, era a ideia de que ele era alguém pacifista, mas jamais pacífico, com aquele olhar, um pouco mais sereno, era um vulcão, de atitudes, de ideia. Uma das coisas mais estupendas em relação ao Betinho, que sempre me encantou, foi ele ser uma pessoa que era absolutamente doce e que era chamada no diminutivo. É curioso porque mineiro, de maneira geral, usa o diminutivo, que é uma herança lusitana nossa, um cadinho, um pedacinho, um bocadinho, um afaguinho, um cafezinho. E é curioso, porque se a gente fosse seguir aquilo que Betinho tinha como origem mineira, ele devia ser chamado de Betim, porque era o modo, de maneira geral, que o mineiro fala. Por isso esse encantamento com o Betinho veio, claro, muito antes até, do trabalho magnífico que ele pôde fazer após, a maior liberdade no Brasil, mas toda a simbologia que ele carregou também para a minha geração. Eu cresci como jovem nos anos 1970 e, portanto, a ideia de uma liberdade e, ao mesmo tempo, de uma fraternidade que fosse mais significativa, ela veio por várias fontes dentro da família Souza. De um lado, o próprio Betinho com a convicção
em relação àquilo que era resistência fora do Brasil, depois um retorno, né, em que ele não se dobrou aquilo que precisava ser feito, mesmo combalido, com dificuldade de fazê-lo no campo da vitalidade. Seu irmão, Enfio, que eu acompanhei, claro, né, como alguém que pôde, entre outras coisas, ter a leitura do Pasquim. E a terceira fonte nessa relação, né, foi, dentro dos três irmãos, né, aquele que foi Chico Mário, um músico, um homem que era capaz de um armorial mineiro magnífico e que eu tive a ocasião de algumas vezes conviver, né, e com ele conversar por conta até, né, de amigos comuns. Em 1991, quando eu assumi, no lugar de Paulo Freire, a gestão da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, nós acolhemos nas escolas municipais a primeira geração de crianças filhas de portadores do HIV, né? Porque elas entravam no ensino fundamental exatamente com 6, 7 anos. Lembrando que o HIV vem entre nós em 82 e 83, né? E, portanto, aqueles que serão filhos, eles tinham uma condição dupla, né, de dificuldade. Primeiro, portadores, né, do vírus. Segundo, órfãos, porque pais e mães, na quase totalidade, houveram falecido. E aí havia todo um trabalho que a conversa do Betinho estimulava, sendo ele um portador, né, advindo da hemofilia, da transfusão sanguínea, que permitiu que nós pudéssemos levar as falas dele, algumas imagens dele, na época em forma de vídeo, não havia o digital, para que as escolas que fossem acolher as crianças portadoras de HIV, e era difícil fazê-lo, né, que elas pudessem ter ali, né, uma reflexão que auxiliava imensamente. A coisa que mais ajudava não era só a ideia que Betinho trazia sobre solidariedade na vida, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, nesse grande casamento que ele teve com o país, né? Mas era especialmente o modo mais tranquilo, né, dele falar, aquele modo assim sereno, né, com a clareza até de um homem que não era um asceta, né? Ele não era alguém que vivia no alto da montanha como um eremita, ao contrário, alguém que até indicava, né, a cerveja como sendo uma das suas, talvez, alternativas terapêuticas, independentemente disso ser discutível cientificamente, a ciência pouco importa nisso. O que importa é a ideia da cerveja como partilha, como alegria, como a não derrocada, né, da esperança. Por isso, né, a boa lembrança do Betinho.